Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre setas malignas e dardos inflamados. Como repreender setas malignas e dardos inflamados. E também estarei falando um pouco sobre isso, sobre setas e dardos inflamados, para você entender qual é a sua atuação no mundo espiritual. E para você que não me conhece, que está pela primeira vez nesse canal, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilha este vídeo com mais pessoas. Para você que não sabe, Satanás trabalha muito através de emoções, através de sentimentos e através de desejos. E nisso nós colocamos em prática para aprender que setas malignas e dardos inflamados são a atuação camuflada de Satanás na vida das pessoas. Porque as setas malignas precisam ser camufladas e disfarçadas daquilo que a pessoa gosta, exatamente para ela pensar que aquilo não é uma seta ou um dardo inflamado e aceitar a seta e o dardo inflamado de Satanás sobre a sua vida. Quem você acha que coloca em uma pessoa um sentimento maligno para ela simplesmente praticar pedofilia, uma coisa diabólica que Deus abomina? Você acha que é normal de uma pessoa gostar de uma criança? É uma seta maligna, um sentimento implantado por Satanás. E quem não está na luz não tem como combater contra as trevas. Então presta muita atenção e fica muito perceptivo no mundo espiritual, porque Satanás está agindo através de setas, colocando sentimentos, desejos para fazer você pecar contra as coisas de Deus, pecar contra o Senhor, para que você venha a ser no final destruído pelas setas e os dardos inflamados. Portanto, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir ao diabo e ele venha fugir de vós. Primeiro eu quero falar qual é a diferença entre setas malignas e dardos inflamados. Primeiro, a seta maligna, ela vem em sugestões de pensamentos na mente. A função da seta maligna é fazer a pessoa pecar contra Deus. Então, setas vêm no pensamento da pessoa em forma de sugestões de pensamento. E aquela seta vem disfarçada e camuflada de algo que a pessoa gosta, de algo que a pessoa praticava, de algo que parece ser da pessoa ou algo que não é pecado. E a pessoa recebe aquilo na sua mente e ela não repreende aquela seta. Então a seta entra para o coração dela e ela passa a praticar aquilo que aquela sugestão de pensamento está mandando ela fazer, porque é algo implantado por Satanás. Então a função da seta maligna enviada por Satanás é colocar em você um desejo que não provém de Deus, é colocar em você uma emoção que não provém de Deus, é colocar em você um sentimento que não provém de Deus. Essa é a função das setas malignas. É fazer o homem pecar contra Deus sem que ele perceba. Porque as setas malignas, como eu disse, vêm disfarçadas, vêm camufladas. Muitas das vezes a pessoa recebe uma sugestão de pensamento e ela nem percebe que aquele pensamento não vem de Deus, que foi o próprio diabo que enviou aquela seta maligna para fazer ela pecar contra Deus, para fazer ela praticar algo que desagrada a Deus, e assim Satanás atua. Agora eu vou falar sobre dardos inflamados. Dardos inflamados são piores do que as setas malignas. Os dardos inflamados, eles vêm carregados de destruição e ataque. Ou seja, o dardo inflamado, ele quer fazer uma destruição. Além da pessoa receber na sua mente a sugestão, ela vai ter uma consequência muito grande, uma destruição muito grande. Pode ser no seu lar, pode ser em qualquer área da sua vida. Isso se chama dardos inflamados. Porque os dardos inflamados são diferentes das setas malignas. Porque além dos dardos inflamados ter a ponta pontiaguda, no final daquela flecha, daquele dardo, ele tem também duas pontas que cortam dos dois lados. Então, no final do dardo inflamado, pode pegar fogo e pode causar uma destruição maior do que uma seta maligna, porque
as setas malignas vêm em sugestão de pensamento para fazer a pessoa pecar, mas o dardo inflamado já vem para causar uma destruição muito repentina. Então, por isso que existe essa diferença no mundo espiritual. O Senhor já me deu a experiência de ver como é um dardo inflamado. Então, o dardo inflamado tem uma diferença da seta maligna. E eu já vi o dardo inflamado, uma flecha muito pontiaguda, além dela ter uma ponta para entrar no seu alvo, no final desse dardo inflamado, tem duas pontas pontiagudas que fazem um estrago maior naquela penetração no alvo que ele está sendo arremessado. Então, por isso que a seta maligna, ela tem uma atuação diferente dos dardos inflamados. Por isso que a palavra de Deus diz: tomai o escudo da fé, na qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. E como repreender setas e dardos inflamados? Entenda uma coisa, você está em uma batalha espiritual. Você precisa ter o caráter de um soldado ou um guerreiro de resistir essas setas malignas e dardos inflamados. Além de você resistir ao mal, você precisa combater em oração. Porque tem pessoas que não têm a percepção espiritual de entender que aquele pensamento maligno que vem na sua mente, aquele pensamento de ódio, aquele pensamento de violência, aquele pensamento sanguinário, aquele pensamento impuro, aquele pensamento mentiroso que vem na sua mente, não provém de você, mas é uma seta dada por Satanás. Então, para você não deixar que o diabo venha entender que você está gostando daquela seta, que você está gostando daquele pensamento, você deve repreender em voz alta e não deixar que aquele sentimento, que aquele desejo, através de seta, venha entrar no seu coração. Porque quando nós falamos de setas malignas, é semelhante um encantamento. Quando uma pessoa recebe uma seta na sua mente, aquele pensamento que está passando por ali em forma de sugestão, a pessoa muitas das vezes pensa que não tem problema acessar aquele pensamento e ficar alimentando aquela seta. Mas ela deve entender que existe demônios lançando aquela seta e se ela não repreender, o diabo vai entender que ela está gostando daquele pensamento e ele vai investir mais pesado nessa área. Então, sempre que você receber sugestões de pensamentos malignos que desagradam a Deus, que fazem você pecar, abre a tua boca e repreende a seta que Satanás está mandando para você. Repreende em voz alta. Se você está recebendo pensamentos que você não quer, que você sabe que é do diabo, pensamentos que não são de luz, abre a tua boca e repreende em voz alta. Para Satanás, aonde ele estiver, ouvir você repreendendo, para que ele não venha entender que você está gostando daquela seta. Porque se simplesmente você repreender a seta em pensamento, Satanás que está do lado de fora, ele não vai conseguir ouvir a tua voz. Então, para você repreender uma seta maligna, um pensamento que vem em forma de sugestão para fazer você pecar, você deve abrir sua boca e repreender a Satanás que está lançando aquele pensamento. E se você estiver em um lugar público, entra no banheiro, em um lugar onde não tem ninguém, vai lá e repreenda em voz alta aquela seta, para que aquilo não venha piorar sobre a sua vida. E os dardos inflamados, além de você resistir, você precisa combater em oração. Tomai o escudo da fé, na qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Então você precisa combater também em oração. Então, na experiência que eu tive com um dardo inflamado, que Deus me permitiu ver como é um dardo inflamado, eu estava combatendo em oração e eu vi o dardo caído no chão, aquela flecha enferrujada que tinha uma ponta muito pontiaguda e no final do dardo tinha duas pontas também que produziam um estrago. Quando aquele dardo acertava o alvo, vinha um estrago muito grande, pior do que uma seta maligna, porque ele tem uma ponta na frente e duas pontas atrás muito pontiagudas. Se você quer combater setas malignas e dardos inflamados, resista o diabo,
repreenda o diabo e combata em oração. Você deve entender que você está em uma batalha espiritual, então o diabo está lançando seta. Então repreenda em nome de Jesus, para que aquele sentimento, aquele desejo, aquela emoção que provém de Satanás sobre a tua vida não venha permanecer. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou espiritualmente, deixa teu like, que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.